Olá, crianças, tudo bem? Estamos no segundo dia da nossa história, né? Da Páscoa. O que vocês acharam da história de ontem? Espero que vocês tenham gostado. Então, vamos lá, crianças? Aprender mais uma historinha. Hoje nós vamos aprender sobre quando Jesus lavou os pés dos discípulos, tá bom? Vamos lá. Primeiro, o que todos nós devemos fazer quando nós chegamos em casa? Principalmente agora, né, com esse coronavírus. É o quê? Lavar as mãos, não é verdade? É muito importante lavar as mãos sempre que chega em casa para que a gente evite qualquer contaminação. Nos tempos de Jesus, as pessoas lavavam os pés ao entrarem nas casas. E naquela época, crianças, as pessoas tomavam banho antes de irem à casa dos amigos. E quando chegavam lá, um empregado trazia uma bacia e uma toalha para lavarem seus pés, pois elas caminhavam com sandálias abertas, ou mesmo com os pés descalços, né? E havia muita poeira. E isso tem tudo a ver com a mensagem de hoje. Lembram, crianças, da história de ontem? Então, alguns dias depois de fazer a sua entrada triunfal em Jerusalém, que foi a história que nós aprendemos ontem, né? Jesus, ele decidiu ficar a sós com seus discípulos. Ele sabia que seria a última noite com eles e planejou tudo para celebrar a Páscoa com seus amigos. Jesus disse onde seria a reunião e o que eles deveriam fazer. Seus discípulos fizeram como ele havia ordenado. Então, crianças, quando já estava tudo pronto, Jesus se reuniu com os 12 discípulos. Aí ele se levantou, tirou sua capa, amarrou uma toalha na cintura, pegou uma bacia com água e começou a lavar os pés dos discípulos. Mas isso quem fazia eram os escravos. Olha só, no dia anterior, Jesus havia sido aclamado rei e agora estava fazendo o serviço de escravo ou de um empregado comum. Sabe o que aconteceu? Foi Pedro, crianças. Quem lembra da reação de Pedro? Jesus, quando ele se aproximou de Pedro, Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? E Jesus respondeu: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-á depois. Então Pedro disse: Nunca me lavarás os pés. E aí o que Jesus disse para Pedro: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E declarou Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Então, o que é estar limpo? O que é não necessita se lavar senão os pés? Os discípulos, crianças, não entenderam isso que Jesus estava querendo dizer. E tempos depois, os discípulos entenderam que Jesus não estava falando de tirar a sujeira dos pés, mas sobre a salvação que Jesus nos dá. Ainda, quem não tem Jesus em sua vida como Senhor e Salvador, precisa crer nele e confiar em sua obra salvadora. Quem já crê nele está salvo, né? Mas continua pecador e precisa tirar a sujeira do pecado e confessando a Deus todo dia. E depois de Jesus lavar os pés de todos os discípulos, ele falou sobre a importância de servirmos uns aos outros. Ele deu o exemplo, mostrou que todos os que o amam e o seguem devem servir os outros, não importa se o serviço seja considerado pequeno ou comum. O importante é praticar o que Jesus demonstrou. Servindo os outros com alegria, honramos o Senhor e demonstramos o nosso amor a Ele. E aprendendo com Jesus, crianças, como nós podemos servir uns aos outros em nossa família?
Vou dar um exemplo para vocês, tá bom? Ajudando a mamãe, o papai, brincando com os irmãos, né? Um ajudando ao outro. Gostaram da história de hoje? Espero que tenham gostado. Vamos relembrar, né, a mensagem para meditação que está em Romanos, capítulo 5, versículo 1, que diz: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E agora é hora da nossa atividade, hein? Para a gente gravar a historinha. A atividade de hoje é: vocês vão pegar um papel sulfite, tá bom? Contornar o pezinho de vocês, pintar os pés e depois desenhar algumas gotinhas de água, né? Para a gente lembrar que Jesus lavou os pés dos discípulos. Combinado, crianças? Até mais, a gente se vê amanhã. Um beijo para todos vocês.